How long do you take on average to do a consultation? One of those that you showed on the video. Eu vou te contar uma piada. E você decide. Houve um homem em algum lugar da América, em alguma parte, norte, sul, não sei. Ele estava andando na praia e ele encontrou uma lâmpada do gênio. Lembra da lâmpada do gênio? E ele esfregou e saiu um gênio de lá. Agora esse homem não sabia o que fazer. Então ele disse: você pode criar uma rodovia dessa parte da América até a Europa, da Europa até o Japão? E aí o gênio começou a coçar a cabeça. Mestre, é muito, muito difícil. Há 7 mares entre eles. Você teria que construir grandes pilares, não seria possível. Pergunte e peça outra coisa, por favor. Então, de repente, ele percebeu que ele é um homeopata. Ele era um homeopata. Então ele disse: tá bom, você pode fazer uma coisa? Você pode me conceder um desejo onde eu possa compreender o meu paciente em 15 minutos? Eu posso curar todos os meus pacientes. E eu compreendo a matéria médica muito rapidamente. O gênio coçou sua cabecinha e disse: mestre, você precisa de uma rodovia de 4 pistas ou 8 pistas? É assim, pessoal. Cada ser humano precisa de um tempo particular para atingir o seu interior, para se explorar. Alguns são mais rápidos, outros tomam o seu tempo por causa das suas defesas, por causa da sua infância, por causa do seu mecanismo de negação. Você não consegue empurrá-los. Você tem que respeitar o espaço deles e lentamente levar eles até a solução. Então, quando você diz quanto tempo, depende. Mas, na média, cada caso hoje em dia se encerra em 1 hora, 1h30. De 10, 7 são assim. 2 ou 3. Esses são os casos que levam mais tempo. E 1 de 10 precisam de mais de 2 horas. Então, na média, 1 hora, 1h30. Mas acredite, cada paciente precisa do seu tempo. Você não pode empurrar, você não pode forçar. Eu já fiz consultas de 15 minutos, 20 minutos, mas são coisas mais diretas. Isso é muito raro. Outra pergunta? Vamos lá, o jovem do grupo. 30, ele tem 30 anos. Within the sensation method, we're learning to differentiate when you think more about the mineral animal kingdom. When you think about no sodiums or other types of medicines, you know, human milk, placenta, umbilical cord, and what situations that this leads you to think about these medications, these no sodiums and other types of medications.
Boa pergunta. Minha regra é a mesma. O que é verdade para uma parte do sistema tem que ser verdadeiro para todas as outras partes do sistema. Se estamos encontrando um tema central na planta animal e mineral, então o nosódio e todos os outros também terão esse uso. Eu não sei se temos tempo para ver casos no sódio, mas eles têm o seu tema, eles têm o seu uso. Eu vou sumarizar um pouquinho para você. O que é Farcode? Temos alguns casos de Salcode, casos de DNA, Sarcose. Sarcode, obrigado. Eles são os tecidos normais do ser humano. Tiroide, RNA, DNA, são remédios sarcódeos. Então, eles são tecidos normais, saudáveis do ser humano, que cada um tem o seu padrão particular, o seu uso particular, o seu requisito particular no corpo, certo? Então, o ser humano que precisa de sarcódio como remédio, o seu ser integral se torna aquele um tecido particular, aquela uma coisa, e o seu tema inteiro tem a ver com isso. Exemplo, um paciente DNA vem para mim, a sua vida inteira, como se ele estivesse vivendo uma vida, uma vida de DNA, ele se torna DNA. Seu pensamento, sentimentos, sonhos, todos falam sobre qual é a função do DNA, qual é a ação do DNA, o que o DNA faz no seu corpo. Você está me seguindo? Eu vou dizer novamente, eu tenho a mensagem dentro de mim, eu tenho a mensagem antiga que eu posso trazer a verdade inteira dessa mensagem. Você sabe como é o DNA. Eu vou para a última biblioteca e eu posso construir o todo como ele é, aonde 100% ele é 100%, né? É como um todo. Qualquer coisa no passado, seja material, seja um histórico, seja o material de construção, e eu vou construir o todo, o tema passado, como ele verdadeiramente for, quase como se aquele tema tenha a mensagem dentro dela. Essa é a linguagem do DNA, e as pessoas se tornam DNA. Então eu vou sumarizar o que eu quero dizer. Em um sarcódio, nós temos quase 100 ou mais remédios de tecido humano. Um dos tecidos te controla, você se torna ele, o seu padrão se torna ele. Se você exigir insulina, a sua linguagem vai ser a linguagem da insulina. Se você requer hormônio de crescimento, o seu ser se torna aquele do hormônio de crescimento. Isso é a função do hormônio de crescimento. Faz sentido? Isso é o sarcódio. Eu vou apresentar um caso. Nosódio. O que é nosódio? Ele é preparado de tecidos com doenças. Sorino, medorino, sifilino, lepromino. Sim? Todos são tecidos de doença. Então, esta doença, esse processo de doença, ele te controla
ele toma posse de você. Você se torna aquele processo de doença. Vamos pegar o exemplo de sifilino. Um paciente vindo para mim com sifilino fala sobre destruição em todos os órgãos, em todos os sentimentos, em todos os sonhos, certo? Em todas as ações. O centro é a destruição em todos os lugares. A maneira que a bactéria sifilítica, do mesmo jeito que a bactéria sifilítica vai atuar no seu corpo. Você sabe o sífilis primário, o secundário e o terciário? É quase assim, é quase como eles. Você entende? Vamos pegar um exemplo. Tuberculino. O seu corpo inteiro se torna como se você fosse um bacilo tubercular. Por exemplo, tuberculose do pulmão. Corrói os teus tecidos, ele constrói uma consolidação, o seu peito fica restrito, você se sente sufocado, você se sente apertado, certo? A mesma coisa acontece no nível integral. Você é aflito, você está sufocado, você não tem espaço para se movimentar. E aí, um paciente tubercular foi isolado, para que eles não dão para as outras pessoas. Então, eles se sentem sufocados, aflitos, sozinhos. Então, a atividade tubercular se torna o centro daquele paciente. Lepromino. Nomedorino. A gonorreia. Você entende? Então, vou repetir. No nosódio, aquela doença, aquele tecido doente controla você, você se torna aquela doença, entendeu? E já que aquela doença também fala sobre aquele miasmo em particular, o seu centro é aquele miasmo. Sifilino, miasmo sifilítico. Em todos os lugares você terá esse miasma sifilítico. Tuberculino é um miasma tubercular. Lepromino é um miasma leproso no centro, certo? Sorino, sora no centro. Tifoidino, tifoide no centro. Malária no centro. Entendem? Então, em um nosódio, aquela doença vai falar pelo paciente e o miasmo está sempre no centro. Carcinose é um câncer no centro, como se aquele paciente se tornasse um tecido cancerígeno. Os pensamentos dele estão crescendo a uma taxa maior, os seus sonhos estão falando sobre várias coisas e controles do câncer, ou perda do controle pelo câncer. A sua raiva tem tudo a ver com controle e falta de controle. E quando ele perde esse controle, ele não tem nada. Ele só tem esse crescimento interior dentro dele, a sua doença fora de controle. Ele quase se torna um câncer, um tecido cancerígeno. Compreendem? Isso faz sentido? Sim? Tá. É a mesma coisa no nível integral. Ele vem, seja um sarcódio ou nosódio. São energias apenas, certo? Como eletricidade, magneto, ímãs, como a luz do sol, como a luz da lua. Você obtém
remédios dessas energias. E aí, essa energia se torna você. Você não consegue perder quando é eletricidade. Quando é eletricidade, sempre falam sobre eletricidade. Você tem o ímã no Polo Norte, no Polo Sul, eles falam sobre isso. A atração e a repulsão. Algo assim. É um magnetismo. Então, dessa maneira, isso se torne muito fácil. Você fala sobre essa energia particular sempre. Ou o paciente fala sobre a energia particular sempre. Eu tenho vários casos maravilhosos sobre isso. Mas esse não é o tema no momento. Você vê cada nosódio. Lá no centro é um miasma e a doença. Lindo, sempre. Cada sarcódio. Tem aquela coisinha no centro. Eu posso falar mais sobre isso à tarde, se eu tiver tempo, mas temos muitas coisas para abordar. Talvez próximo ano, talvez podemos fazer esse tema. Eu respondi a sua pergunta. Alguma outra última pergunta? Recentemente eu trabalhei nos remédios preparados de estruturas celulares. Eu apresentei um dia sobre casos de mitocondria. Dentro da célula tem casos de DNA, casos de citoplasma. Vocês sabem quão bonito isso é, quão lindo. E eu tive um caso de uma mulher de sarcódio, uma mulher que o centro surgiu como esperma. Como um óvulo e um esperma. Como a gente fala isso? Óvulo e esperma. Imagine, ela é uma mulher vivendo como se ela fosse um esperma, a vida dela inteira. Ela está vivendo uma vida de um esperma, de um espermatozoide. Os pensamentos, os sonhos, os sentidos, os sentimentos, todos como se ela fosse um espermatozoide. Isso é um sarcódio. E ela ficou chocada e embaraçada quando isso veio, quando isso surgiu, apareceu na superfície. Isso é tudo no caso, eu não tenho tempo agora, não dá pra gente falar. Eu não tenho tempo pra te contar o caso inteiro, mas lindo, um lindo caso. É divertida essa ciência. É legal que a nossa ciência, que corresponde a essa energia com uma energia do universo, e deixa que isso faça o trabalho. Quando isso se abre, é muito bonito. Quando esses casos vêm, você fica assim super feliz. Tá bom, gente? Então, vamos falar sobre o tópico de hoje. A tomada de caso psiquiatra. A gente vai fazer isso hoje. Um caso psiquiátrico. Façam suas perguntas, por favor. Centre seus pensamentos sobre a tomada de caso em casos psiquiátricos.
Nenhuma pergunta? I find it difficult to separate the symptoms that are from the disease from the symptoms that are from the patient, because the symptoms from the disease take a very big space in the movement of the patient. Sim. Em casos psiquiátricos, o maior problema é que todos os sintomas que eles te passam parecem muito bonitos. Eles parecem característicos, mas muitos deles são sintomas da doença da qual eles estão sofrendo. Vocês estão seguindo isso? Por exemplo, pacientes com esquizofrenia, com tantas ilusões tão bonitas, eles parecem doentes de caráter, mas muitos deles são sintomas da doença deles. Como é que você separa, né? Uma pergunta excelente. Essa foi a minha primeira pergunta para mim mesmo. Mais, vamos lá, mais. In relation to the psychiatric diseases. O professor não está escutando, só um minutinho. In relation to the psychiatric illnesses, regarding to psychopaths and sociopaths, is there a difference as well? Pathology, not paths. Pathology. Sociopathology and psychopathology. Pode repetir a pergunta, por gentileza? In relation to the psychiatric issues related to psychopathology or sociopathology, where in the science there is no cure, can homeopathy help this patient? Excelente pergunta. Com certeza nós vamos discutir isso em mais detalhes. É o que nós chamamos de psicossomática. Psicopático, sim. Psicoses e neuroses. Sociopathology. Sociopathology. Sim, claro. In cases of children, do you use data from the gestation period, from the pregnancy period, or do you use family data before the illness, before they presented that particular diagnosis? Excelente pergunta. Mas por que em crianças, até mesmo em adultos? Que história você busca para entendê-los completamente, né? Você pega a história da mãe, dos pais, a história antes da doença. Nós vamos discutir isso um pouco mais. Com certeza. I have a question. I find it difficult to differentiate when people are negating, in denial. When they are in this denial process, so they're saying something, but in reality that's not theirs, you're just in a defensive. Como você lidar com todos os casos que estão em modo de defesa? Diferentes defesas, por exemplo, negação, projeção. Eles projetam em outra pessoa.
racionalização, eles racionalizam os seus sentimentos internos, cobrindo. E muita gente esperta racionaliza rindo. Uma pessoa como eu contando piadas, né? Como você vai lidar com esse tipo de paciente, né? Não é um tópico aqui hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que em muitos casos, de cada 10, 4 casos são assim. Onde o paciente está negando, projetando, racionalizando, intelectualizando, idealizando uma situação, ou até mesmo cobrindo, dando risada. E hoje em dia, por atividades religiosas, eles se cobrem por se tornar uma pessoa religiosa. Como é que você vai fazer uma tomada de casa com eles? Eles têm uma cobertura de uma religião em particular, de um pensamento místico em particular. Então eles falam, tá tudo bem, eu estou em contato com o meu eu superior, nada está acontecendo comigo, porque o meu mestre me ensinou isto. Hoje em dia a gente tem muitos pacientes assim. Isso são sistemas de crença. É por isso que o meu novo livro, eu escrevi um capítulo inteirinho sobre como quebrar essas defesas. E aí pra frente. É uma área completamente diferente, totalmente separada, mas é uma excelente pergunta. Então, em casos de psiquiatria, eu tinha essa pergunta que me seguia na minha mente. Que o Hahnemann disse no livro dele que a maioria das doenças psiquiátricas são doenças unilaterais, só com um lado. Elas se tornaram localizadas, né? Elas se tornaram somente na mente, o corpo se foi, acabou. Se elas se tornaram unilaterais, com um lado só, como que eu vou achar a história daquele lado localizado, que a pessoa só está em contato com os sintomas, que a sintomatologia, com a sintomatologia da homeopatia? Vocês estão seguindo isso aqui? Segundo, a maioria dos casos de psicose, alguns de vocês talvez tenham casos desse tipo, são peculiares, mas são relacionados à doença. Então, como eu vou diferenciar entre esse sintoma da doença, da característica, do sintoma característica mesmo? O meu professor, que ensina em casos psiquiátricos, diz que eles já estão no nível da ilusão. Eles têm ilusões. Então é mais fácil levá-los ao nível da sensação. O que vocês acham? É mais fácil? Não. Eles não estão no nível da ilusão. A ilusão que aparece, na verdade, é a nível da doença. Os sintomas são da doença. Vocês estão seguindo isso aqui? Uma pessoa que tem dor no rim, no fígado, uma pessoa com artrite agravada por movimento, são sintomas da doença. Da mesma maneira que um paciente com esquizofrenia psiquiátrica diz que alguém está me seguindo. É um sintoma comum. Então o que eles chamam de ilusão em casos psiquiátricos é, na verdade, fato a nível da doença. Vocês concordam? Ou não? Olhem, todos nós nos excitamos. Oh, que legal, é ilusão. Estamos diretamente, vamos diretamente ao nível da sensação. Agora é o problema.
Como é que a gente vai fazer a tomada de caso nesses casos? Que se tornaram unilaterais. E todos os sintomas que estão aparecendo são a nível de fato da doença. Como achar uma sensação profunda e holística nesse paciente? Porque quando esse paciente vem a você, se eles conversarem ou falarem por 1 hora, 59 minutos eles vão te falar sintomas da doença. Ah, eu me sinto como se alguém tivesse isso, fazendo aquilo. Como você vai achar um sintoma holístico nesse paciente? Tá? Microfone. Difícil. É difícil. O nosso trabalho é simplificar as coisas. Então, com essa pergunta, eu fiz a minha tomada de caso psiquiátrico. Vejam se faz sentido para vocês. Na tomada de caso psiquiátrico, eu divido a tomada de caso em 3 partes. A primeira parte é uma reclamação predominante do presente, porque a maioria deles falam sobre o que eles estão sentindo ou sofrendo nesse momento, né? A segunda parte dessa história seria a história antes da doença iniciar-se. A terceira parte dessa história seria que as pessoas, os cuidadores ou os pais deveriam observar e a minha observação durante a entrevista. Estão seguindo isso aqui? Agora, a primeira parte. Quando eles vêm a mim, naturalmente, a maioria deles falará sobre suas ilusões, né? Eu vou escutar cuidadosamente e prestarei bastante atenção àqueles sintomas mentais ou àquelas ilusões que são ou que estão vindo com expressões físicas. Ilusão com perspiração, suor. Ilusão com querendo água fria ou quente na minha frente. Uma ilusão com palpitações repentinas. Vocês estão seguindo isso aqui? Uma ilusão com agravação de reclamação física. Que ele está falando sobre uma ilusão e aí ele fica com uma dor no abdômen. Uma cãibra no abdômen. O que é isso? Vocês estão seguindo isso aqui, gente? Por que eu estou buscando uma expressão física? Porque a maioria dos mestres falou que em casos psiquiátricos, preste atenção no corpo. Preste atenção no que está acontecendo com o corpo, porque isso é o que eles vão negligenciar. E eu estou buscando aquele sintoma holístico. Dessa maneira, se o paciente está me dando 10 ilusões, a terceira, enquanto ele estava falando sobre isso, eu vi a perspiração, o suor na face e no nariz. Ah, põe uma marquinha ali. Por que isso acontece?
A gente vai pra lá, pra 7ª. Aí ele está com uma dor de cabeça incrível com isso. Por quê? Põe um xizinho lá. Vocês estão seguindo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo? Então, vocês sabem que é um sintoma holístico e não um sintoma da doença, para diferenciar. Você obteve sua resposta? Sim. O segundo ponto que eu estou procurando. Nos casos psiquiátricos, eles estão focando na mente. Eu estou focando no corpo. A minha intenção completa é o corpo. Quando vem esse sintoma ao corpo, quando aparece no corpo, eu vou focar nisso mais e mais. Porque a expressão corporal, o sintoma corporal, em casos psiquiátricos, se tornam muito importantes. Então, enquanto eles falam sobre ilusão, eles falam, olha, no meu estômago eu sinto isso, no meu corpo eu sinto aquilo. Todas as expressões físicas se tornam muito importantes. Certo? Segundo ponto. Terceiro ponto. Qual era o terceiro ponto? Entendi, agora eu lembrei. Eu também tenho minhas doenças, vocês viram? Enquanto eu tento ensinar sobre doença, observação. Olha, a minha observação, naquele momento, que é espontânea, eu não espero nada disso, tá? Então, assim, essas três coisas eu percebi quando o paciente está falando sobre o seu psiquiatra em termos de sintomas. Uma vez que ele encerrar isso, uma vez que encerrar isso, a minha próxima jornada começa. Agora, é aqui que eu coloco toda a minha energia. Físico e psiquiátrico, separados. Gerais, físicos, antes da doença. Medo, sonho, ilusão, antes da doença. Um por um, eu passo por eles e tento observar, certo? Antes de começar a doença, vamos dizer que a doença começou 5 anos atrás. Então, antes de 5 anos, me diga sobre a sua infância. Me fale sobre você antes dos 5 anos, sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, sobre os seus gerais físicos, sobre os seus particulares físicos também. Oi? O cuidador e a sua observação também é chave. Diga para mim, palavra por palavra, antes da doença, todas as coisas peculiares que ele falou, que ele compartilhou com você, que você sabe. Eu não quero o sentimento deles, o cuidador ou o observador, as pessoas que estão com ele, os sentimentos deles, a percepção deles, de acordo com eles, porque é o remédio deles. Então, não. Só quero as verdades, que é a frase do paciente. O paciente disse para eles, só isso que eu quero. Eu sinto que ele estava suspeito, que ele era suspeito ou suspeitava das pessoas. Não, esse é o seu sentimento.
Não anote isso. Apenas o fato de que o cliente disse. Ou somente o que o cliente compartilhou, o que eles verbalizaram, frase por frase. Então, para sumarizar, nessas 3 áreas, eu estou procurando aquilo que é constante. Estão me seguindo? Nessas 3 áreas, doença, antes da doença e observação. Eu estou procurando aquilo que é constante, comum. Eu estou procurando aquilo que está em todos os lugares. Aquilo se tornará o meu sintoma holístico. Ele não vai me enganar que é um sintoma de uma doença, eu tenho certeza. Segundo, eu estou procurando aquilo aonde a mente e o corpo se conectam. Correto? Porque em um caso psiquiátrico, o corpo também é muito importante. Então, aonde ambos estão conectados, isso é o holístico. E eu vou explorar esta parte, entendem? E terceiro, tudo que é corporal, vontades físicas, aversão, sintomas físicos, sensações físicas, as sensações corporais são mais importantes. Veja bem essas descrições, não perca nada que o cliente diz, que o paciente diz. Então é isso que eu faço em sumário, nos casos psiquiátricos. Isso faz sentido para vocês? Pegue uns 2, 3 minutinhos, vê se você tem alguma pergunta que surge, e aí eu vou começar com os vídeos, tá bom? Então, 3 minutinhos, pessoal.